É fundamental, né? Para Ela é não ter erros fundamental. na obra, porque se você não compatibiliza, quando você vai para a obra, acontece os erros. Se você E aí não se atrasa a compatibiliza, obra. exatamente. Quando acontece, se você não compatibiliza antes, você não analisa as interferências de maneira antecipada, e isso traz os vários problemas e as várias interferências que trazem retrabalho, que trazem atraso de obra, que trazem materiais não previstos que ajudam a estourar a obra, estourar o orçamento. Na prosa de obra de hoje, vamos falar de um assunto que preocupa muita gente, que é orçamento e prazo de entrega de obra. Você já deve ter escutado, e a gente presencia isso no dia a dia, que a obra atrasa, a obra dá dor de cabeça, estoura o orçamento. E por que isso acontece e como a gente pode prevenir esse tipo de acontecimento? Eu sou Patrícia Calbianco, designer de interior. E eu sou o Carlos Agrícola, arquiteto e engenheiro. E juntos nós vamos aqui trocar figurinhas, prosear a respeito, colocar aí observações e pontos que são cruciais nesse contexto. Nós observamos realmente no dia a dia, tanto de clientes que nos procuram, assim como uma conversa de final de semana entre amigos. Nós sempre... É muito comum ouvir que obra é sinônimo de dor de cabeça, né? Que obra dá errado, que os problemas são sempre acumulativos e que o orçamento deu errado. Principalmente esse, né? O orçamento acabou antes da obra finalizar. No meio do processo, acaba o orçamento. Esse é provavelmente o mais comum de se ouvir e é onde todos os detalhes e falhas que nós notamos e vemos acontecer nas obras, é onde tudo vai estourar, né? Sim, que mais preocupa. Exatamente, porque desde o atraso de alguém da equipe que não vai executar um determinado serviço naquele dia, até, no caso de equipe, uma quantidade maior de equipe que não é necessária para aquela atividade. Ela custa naquele período, ela está custando naquele momento, e no final da obra, esses montantes a mais desnecessários ou a menos, eles acabam intercorrendo aí realmente numa questão de estourar o orçamento, né? Sim. Porque são contas que vão somando e elas não foram pensadas, não foram planejadas, não foram vistas. E como prevenir isso? Tem algum processo que a gente pode falar para São 5 passos primordiais, né? Eu diria 5, tem muito mais, mas... Esses são os básicos, os principais mesmo. Os 5 primordiais, o que não pode faltar para que esse sinônimo de dor de cabeça possa ser minimizado ao máximo, né? As estatísticas são, apesar de todo o conhecimento, de toda a tecnologia que existe hoje, as estatísticas são bem fortes em nos colocar que 90%, próximo disso, das obras realizadas, registradas, né? Porque existem obras que não são registradas e não são realizadas por profissionais, mas 90% das obras realizadas hoje, elas atrasam, né? E isso é doloroso de ouvir, né? Porque nós estamos num mundo em que a tecnologia nos permite um caminho de melhoria e a gente continua ouvindo, obra dá errado, o meu orçamento estourou, e isso é triste. E dentro dessa mesma estatística, 64% desses 90%, 90 e poucos por cento, eles são
causados pela falta de planejamento ou pela falha de planejamento. E olhando por esse lado, 5 partes são primordiais nesse contexto, né? Uma obra antes de ser executada, ela precisa de toda uma base para que ela possa ser acompanhada de maneira correta. E essa base seria o projeto? Essa base principal seria o projeto, né? O projeto nós costumamos colocar, né? Defina todos os projetos. Essa é a base número 1. O projeto, ele é a base documental de toda a necessidade que aquela obra vai apresentar, seja para um projeto simples como a reforma de um banheiro, assim como a construção de uma casa, a construção de um prédio, a construção de uma calçada, né? Não importa muito a questão do tamanho. Proporcionalmente, as obras elas diferem de tamanho por objetivo final, seja ele residencial, comercial, mas o contexto é o mesmo. Elas precisam ter um plano. E esse plano nasce no projeto, né? No projeto é apresentado como documento tudo o que a gente precisa para que a obra possa ser executada de uma maneira mais assertiva, né? O detalhamento, as dimensões, as especificações técnicas, as especificações de acabamento, materiais, as restrições, ou seja, aquilo que o cliente não deseja, aquilo que o cliente não está preparado, ou seja, ele não deseja fazer aquele determinado investimento, desde o budget, o quanto vai se gastar na obra até o final dela, até detalhes mínimos, tudo isso está no projeto. Uma obra tem que partir do contexto de que o projeto é o documento principal, né? Eu costumo colocar isso como exemplo, entendam o projeto como um mapa. Ninguém sai de casa para fazer uma viagem sem saber para onde está indo. E um projeto é a mesma coisa. O projeto é o mapa da viagem. E a viagem é a obra, né? Então, um barco não sai de um porto A para um porto B sem ter esse destino pré-planejado, né? Ele sabe que ele vai percorrer um determinado caminho. E eu gosto da brincadeira do barco. Eu gosto de colocar o barco como exemplo, porque o barco não anda em linha reta continuamente. Para quem conhece barco, né, sabe que o barco vai chegar naquele objetivo, mas ele vai adernar para um lado, ele vai andar um pouco de lado, ele vai ter que desviar um pouco o caminho por conta de uma tempestade ou de um mar que está um pouco mais agitado. Ele vai ter que mudar o rumo, na verdade, mudar o curso para chegar no objetivo final, mas às vezes desviando para um lado ou para o outro, mas ele vai chegar. Então eles sabem que ele está saindo do porto A para o porto B. E a obra é bem isso, né? A obra... Depois que você tem um projeto bem elaborado, com todas as compatibilizações, na hora da obra também, você precisa... Exatamente. A obra parte desse detalhe, né? O primeiro passo é defina todos os projetos. E o que são todos os projetos, né? O projeto de arquitetura, de uma maneira completa para aquela situação. Se esse projeto demanda uma parte interior dele como desenvolvimento, a arquitetura de interiores acompanha o projeto de arquitetura. Ambos esses projetos, então, são complementados com as etapas de engenharia, que trabalham em conjunto. Arquitetura e engenharia andam juntas e precisam andar juntas. E esse é um detalhe primordial que também causa falhas e causa estouros de orçamento, que são obras realizadas com projetos incompletos, né? Muitas vezes os projetos de engenharia não são contratados
e isso gera uma demanda complexa e que precisa ser resolvida em obra. E não tenham dúvida, problemas que chegam em obra por falta de planejamento ou falta de projeto, eles serão resolvidos. Não significa que serão resolvidos como precisam ser ou como deveriam ser, mas eles serão, porque na obra, durante o processo de execução, a obra vai acontecer, né? Então, o quanto antes a gente possa verificar e conhecer dessas interferências, melhor é, porque enquanto projeto, o custo de desenvolvimento e de ação em cima de situações de interferência, ele é muito mais baixo, né? Do que durante a execução. Durante a execução você tem que resolver. E o material às vezes não está previsto, a equipe que vai precisar executar aquilo não está prevista. Uma parte aonde você precisa executar aquilo foi lembrada de última hora e ela não estava. E aí vem essa questão de unir os projetos completos de arquitetura, de interiores e de engenharia, hidráulica, elétrica, estrutura, ar-condicionado, sonorização, internet, dados, voz, automação. É uma coleção. É muita coisa. É uma coleção. Dá um belo livro. E, com tudo isso na mão, né, passado por definir todos os projetos, o que ajuda a gente a minimizar essa questão é a compatibilização, que é o que eu estava colocando agora há pouco. Uhum. A compatibilização é a etapa 2, é o item que não pode faltar quando você tem todos os projetos definidos. Primeiro porque ele funciona como um checklist. Quando você se cobra como cliente ou como escritório de compatibilizar, você vai notar o que falta. Você está com todos os projetos em mãos e na hora de analisar isso, você vai olhar e falar, poxa, aqui falta tal coisa, aqui falta tal coisa. Essa tubulação está encontrando com aquela instalação elétrica. Isso não pode acontecer. Então, enquanto projeto, essa análise ela é muito importante. Ela é fundamental, né? Pra Ela não é ter fundamental. erros na obra. Porque se você não compatibiliza, quando você vai para a obra, acontece os erros. Se você E aí não se atrasa compatibiliza, a obra. Exatamente. Quando acontece, se você não compatibiliza antes, você não analisa as interferências de maneira antecipada, e isso traz os vários problemas e as várias interferências que trazem retrabalho, que trazem atraso de obra, que trazem materiais não previstos que ajudam a estourar a obra, estourar o orçamento, porque você vai precisar desses recursos. E enquanto projeto, lá atrás, a compatibilização permite que você possa cruzar as diversas situações entre estrutura elétrica, hidráulica, ar-condicionado. E você pode ainda lá atrás, nesses cruzamentos de informação, observar e fazer pontos de melhoria. Você pode até ter uma economia, se dizendo? Com certeza, com certeza. Você, de uma maneira direta, já consegue uma economia enorme, porque você vai eliminar retrabalhos desnecessários na obra. Você consegue uma economia que eu chamo de economia, porque você passa a ter a previsibilidade maior do processo. Você sabe que você vai precisar daquela etapa de obra. Uhum, sim. E saber do que você vai precisar antes de mais nada é primordial. Durante o processo de planejamento e orçamento, você precisa ter todas as informações na mão para permitir que o seu caminho seja o mais adequado possível. E o quanto maior for, claro que com um determinado limite, porque quanto maior for a sua análise de entender todas as etapas e todos os passos que você precisa dar para executar, mais dentro do contexto a sua obra vai estar e mais previsível
em termos de orçamento, de prazo, ela vai ser. E essa previsibilidade lhe traz a maior assertividade. Ou seja, o orçamento fica mais correto e ele permite que você tenha menos surpresas, né? O seu prazo fica mais correto, ele passa a ser mais execuível e você permite também que ele tenha menos surpresas, né? Eu digo isso pelo seguinte, nós vemos no dia a dia a obra estourar em termos de orçamento, de prazo, problemas com qualidade, e tudo isso é definido ainda em projeto, né? O que vai ser executado, ele traz para a gente uma informação que é quais são os materiais, qual é a equipe e a quantidade de equipe que eu preciso executar aquilo. Isso é um primeiro ponto. Mas quando eu tenho do cliente a informação do quanto custa, essa informação vai me entregar o seguinte: o cliente tem um fluxo de caixa e ele tem um budget para atender aquilo. E aí, enquanto projeto, você pode ajustar a obra, ajustar o projeto, para que ele atenda da melhor maneira possível aquele cliente. Para não estourar o orçamento lá na obra. Exatamente. Muitas vezes o budget não é suficiente para atender ao projeto executado, ao desenvolvimento do projeto, né? Eu entendo e coloco sempre. Projeto realmente é um sonho. Ele é um desejo que precisa ser realizado, mas nós, como profissionais, temos a obrigação, eu coloco dessa maneira porque eu acho que é fundamental, nós temos a obrigação de entender que nós somos parceiros do cliente para dizer ao cliente aquilo que ele precisa. Precisa saber, né, antes. Que ele precisa conhecer e saber antes, né? Não com o objetivo de atrasar ou de complicar o sonho dele, de forma alguma, com o objetivo de realizar o sonho dele, mas ao mesmo tempo com o objetivo de equalizar a régua desse sonho. Muitas vezes o sonho, o fato de ser sonho, a palavra sonho nos coloca sempre numa posição de alcançar aquilo que nós desejamos e na maioria das vezes ela está muito acima do que a gente tem planejado ou imagina. E a obra é uma parte da vida de todos nós onde o investimento é muito alto. Correr o risco de investir um determinado dinheiro que muitas vezes é aquele dinheiro que você separou durante uma boa parte da sua vida para construir a sua casa, para construir o seu escritório. A gente precisa e tem a obrigação de contar para o cliente qual é a realidade daquela condição. Muitas vezes ele imagina uma construção muito maior do que aquele poderia fazer com aquele dinheiro. Ele não tem ideia de quanto custa, né? Exatamente. De qual vai ser o investimento dele. Então, você faz um belíssimo projeto, na hora que vai orçar a obra, o cliente fala, como assim? Por que tudo isso, né? Porque ele não tem ideia realmente dos custos, de tudo que vai numa obra. Então, o ideal é saber o budget que o cliente tem e, em cima disso, fazer um bom projeto. Sem dúvida nenhuma. Partir do primeiro ponto, que é o que ele deseja e o quanto ele tem para investir. Sim. Esse é o primeiro ponto. Porque a nossa função é criar o ponto de equilíbrio. Buscar acertar o melhor para atender essa necessidade do quanto ele tem para investir dentro do que ele deseja. E se precisar ser ajustado, trazer o equilíbrio dessa régua. Mostrar para ele, olha, esse é o seu desejo. Para chegar nesse seu desejo, a gente precisa ajustar o que você precisa investir. Né? Dá para fazer? É possível ajustar? Não, não é. Então a gente vai precisar chegar num denominador comum entre eu preciso mexer aqui e eu preciso mexer ali. Obra não tem muito segredo. É um bom planejamento, né? É um bom planejamento. E aí entra, com os projetos em mãos e com a compatibilização bem executada e esse entendimento junto ao cliente, entra o que é a terceira etapa e primordial etapa, que é o planejamento. Planejamento nada mais é do que unir tudo isso, balizar quais são todos os pontos
que vão ser executados na obra e levantar todas as informações primordiais. Então, no planejamento, nós vamos ter uma ideia do contexto todo, de todas as etapas da obra, de todos os serviços, de todos os materiais que vão ser necessários, de todos os equipamentos que vão ser necessários. No planejamento, a gente consegue vislumbrar a primeira etapa de previsibilidade da obra mais assertiva. Ou seja, no planejamento vem o cronograma físico, que é quando a gente vai entender o desejo do cliente com relação ao que ele deseja em tempo e a realidade da obra que pode ser entregue em tal tempo ou não. E o orçamento também entra nessa etapa? O orçamento, ele caminha junto com o planejamento, porque do planejamento nós tiramos todas as informações primordiais. Entendendo todas as informações primordiais, nós temos o caminho do tempo. Analisando o caminho do tempo, a gente então vai para o orçamento executivo, que seria a quarta etapa. O planejamento, ele demanda das informações anteriores, ele analisa as informações e olha por todos os cenários. É uma visão holística do projeto, é uma visão global. É como olhar um mapa de cima. Você, em vez de olhar o copo propriamente dito, você vai olhar o ambiente como um todo. Então, através do planejamento, a gente consegue olhar todas as etapas que são necessárias e tudo o que interfere, desde o tamanho da equipe que a gente precisa, a quantidade de materiais, como é a logística, como chega naquela obra, se ela é num prédio, quais são as regras daquele condomínio, se ela é na rua, a rua é estreita, a rua é apertada, tem onde manobrar caminhão, então a gente, por exemplo, tem lugares que a gente não consegue entrar com caminhão. Nem com caçamba, às vezes, nem com caçamba de lixo, às vezes, porque a caçamba de entulho, não permite. A região não permite, então você fica restrito, você vai ter que conduzir entulho por uma determinada área da obra, entre a obra e a caçamba de entulho, você precisa caminhar um material usando a via pública. Você vai ter que considerar, dependendo da interferência da obra, você tem que considerar no planejamento como você vai cuidar da rua, como você vai cuidar da segurança da população que está em volta, que são as pessoas indiretas, mas elas estão envolvidas no processo. Respeitar a vizinhança. Então, o planejamento, ele permite que você tenha uma visão global da obra como um todo, não só dela internamente, mas tudo que interfere ela externamente. E tudo aquilo que você tem controle em primeiro momento. Dentro do planejamento, a gente também atribui a questão daquilo que você não controla, que é o tempo, por exemplo. Se hoje vai chover ou se teve uma tempestade, são alguns riscos. Os riscos que envolvem acidente, ou acidentes, ou você pode, infelizmente, você tem que planejar os riscos, você tem que avaliar quais são as interferências da sua obra. Se é uma obra que tem trabalho em altura, por exemplo, ela não é, por exemplo, uma casa térrea, é uma casa de 2, 3 pavimentos, você vai precisar ter toda uma proteção e uma preparação para a sua equipe poder executar aquele trabalho. E é mesmo de concreto, se for hora que construir e tiver concreto, você não vai poder concretar numa chuva? Você não pode concretar na chuva. E dependendo da rua, às vezes você não pode, você tem que pedir autorização para ter o caminhão de concreto naquela rua. Que é restrita, né? É uma restrição. Tudo isso são questões que precisam ser apontadas e avaliadas. Enquanto planejamento, você consegue averiguar todas essas informações. E todas elas têm uma interferência direta no custo. Essa é uma das causas que nós chamamos de essa etapa, toda que nós estamos aqui conversando, que são das 5, são 4 primordiais etapas que acontecem dentro de um contexto que nós chamamos no escritório de pré-obra, porque tudo isso é analisado antes da obra.
né? Todos os riscos, né? Todas essas informações são analisadas antes da obra e são planejadas. A gente tem como planejar e atuar em cima dessas questões, trazendo o contexto da obra para dentro. E por que tudo isso antes do orçamento? Né? Porque tudo isso é custo. Tudo isso é custo. E os clientes não sabem disso. E os clientes não sabem disso. Acostumadas com a obra, não sabem, né? Por isso que a obra dá dor de cabeça, por isso que o orçamento estoura antes. E o orçamento estoura antes. Né? O orçamento acaba estourando antes, porque isso não foi visto. Então, eu costumo usar como exemplo, né, que o imprevisto, ele é algo que você não viu. Ele não é alguma coisa que aconteceu de surpresa, né? É claro, nós temos o imprevisto de uma tempestade, mas hoje em dia a gente, na verdade, recebe via Google celular o alerta de tempestade com um já dá dia pra de prevenir. antecedência. Então a gente tem, pelo menos um dia de antecedência a gente tem uma referência, né? Ainda não é uma semana preciso, mas um dia de antecedência a gente consegue, 2 dias a gente consegue. Pode não acontecer, porque a gente não controla o tempo. Aquela tempestade pode desviar. Mas saber que eu não posso pôr a caçamba de entulho na frente da obra, muitas vezes pode me trazer um insight ainda na etapa de projeto e olhar aquilo e falar, projeto, precisamos reconversar um detalhe, preciso mudar a tecnologia da obra. Será que o cliente tem budget para isso? Sim. Então a informação muitas vezes volta para permitir que exista um ponto de equilíbrio, né? Eu acho e acredito que esse contexto de integridade e de integração, ele é fundamental para que essa dor de cabeça tão comum, e apesar de tudo que a gente vê hoje em termos de tecnologia, conhecimento, o que a gente tem disseminado na internet de uma maneira pontual e às vezes espalhada por aí, né? Mas esse conhecimento é um conhecimento importante. A gente entende como sendo um ponto primordial e difícil de ser entendido. Sim. Porque tem muita gente colocando algumas coisas e, na minha opinião, acabam não entrando no contexto completo. Com todas essas informações na mão, né, você tem uma ferramenta que permite que, de uma maneira muito assertiva, você possa economizar na obra, porque você não vai ter gastos desnecessários, você não vai ter perdas desnecessárias de tempo, de material, você não vai ter que sair correndo e comprar materiais de última hora. Que acontece muito, Que né? acontece muito e a gente vê acontecer muito. Quando você também não tem um bom gerenciamento, porque isso também é fundamental. Sim, mas no planejamento você consegue verificar isso, né? E quando você está no gerenciamento lá atrás, no andamento da história, essa informação ela se torna um problema. Como eu coloquei no início, né? A obra vai resolver. Não tenha dúvida de que na execução de obra ela vai resolver. Se é, como eu coloquei, a maneira certa, a maneira mais assertiva, a melhor forma, a gente não vai saber. A gente vai saber com certeza que teve um atraso para resolver isso, teve um retrabalho e foi necessário quebrar alguma coisa que estava pronta para corrigir ou para fazer. Nós chamamos de correção, mas é uma mudança. É uma necessidade a ser cumprida que não foi vista lá atrás. Não teve planejamento não correto. Não teve um planejamento correto. Todas essas informações na mão, a gente finalmente vai para o orçamento, e aí eu chamo de orçamento executivo e não estimativa, né? A obra, de uma maneira geral, pode ser pré-analisada ainda antes da obra como estimativa de valores.
nós chamamos de EVF, que é a estimativa e a verificação financeira da sua obra. É uma análise de viabilidade financeira, o estudo de viabilidade financeira. Porém, o estudo de viabilidade financeira lhe dá uma ideia global da obra, com uma assertividade de 70%, depende do desenvolvimento e de como aquele projeto se apresenta. Mas para o cliente é ótimo, né? Mas Porque ele vai ter já uma ideia de quanto ele vai gastar nessa obra. Ele já tem quanto ele vai investir nessa obra, na verdade, não é gastar em investimento, né? Exatamente. Gastar seria se não tivesse um bom planejamento, um bom orçamento. A questão do planejamento, né? Essa questão da assertividade e etc., existem alguns detalhes que é melhor você ter alguma coisa anotada num pedaço de papel de pão, porque você vai poder ter um registro e vai poder entender, poxa, eu errei aqui, eu errei ali, então eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. E de toda maneira isso lhe traz já um caminho mais certo. Vai estourar a obra? Vai. Vai estourar o prazo? Vai. Mas você vai ter alguma coisa que balizou aquela informação. Só que muita gente nem isso tem, né? A grande maioria, infelizmente. Então estoura mesmo. Quando tem, a gente costuma ouvir o seguinte, mas eu planejei. Sim, mas eu não controlei. Eu não monitorei, eu não acompanhei. Então, o planejamento acabou ficando para trás, né? Obra é um contexto integral e contínuo. Então, o projeto, a compatibilização e o planejamento lhe entregam as informações básicas e detalhadas para o orçamento executivo. No orçamento executivo, você vai ver a sua obra de maneira financeira e praticamente que integral. É claro, existem ajustes financeiros se a obra passar de um ano, sim, porque a cada ano você tem interferências de valores que vão variando, mas se a obra passa de um ano, você vai ter ajustes financeiros. Porém, você vai ter ajustes financeiros de uma determinada etapa da obra para frente, porque uma parte da obra já foi executada. Uhum. Então, vamos dizer que você tem uma obra de 2 anos, né? Ao final de um ano, você vai ter em torno de 50%, 60% dessa obra já pronta. E ao final de 2 anos, você vai ter a sua obra pronta. Então, você, quando na análise e no levantamento de orçamentos, você sabe o que vai acontecer, ou você tem pelo menos o planejamento principal, ele lhe conta o que você vai alcançar naquele ano como meta, e você vai trabalhar para que isso aconteça, e qual é a possibilidade de você não alcançar aquele ponto, então até onde você vai. Então você consegue referenciar qual é a parte da obra que vai ter um excedente de valores de um ano para o outro. Então as surpresas de orçamento de obra, elas nos mostram que elas acontecem basicamente porque nós não fizemos o dever de casa, né? Que é ter todas as informações antecipadas num custo muito menor do que ter a surpresa de descobrir isso durante a obra. Uhum. Durante a obra, esse custo é elevadíssimo. Você precisa resolver porque você tem tanta gente envolvida que a solução ela tem que ser resolvida ali. Ela não pode ser uma coisa que espera demais, né? Esperar demais significa mais custo. Então, só que enquanto desenvolvimento no pré-obra, esse custo é muito menor. Você não está com equipe alocada, você não tem materiais, você não tem equipamentos, você tem uma etapa primordial, mas que está acontecendo ainda num ambiente mais controlado, né? Você tem a equipe de engenharia, a equipe de arquitetura, a equipe de interiores, e tudo isso permite que você tenha uma assertividade maior lá na frente, né? E menos custos aqui atrás, no desenvolvimento. Então, o orçamento detalhado, com todas essas informações e essa lição de casa cumprida, ele permite que você tenha um caminho a seguir
um caminho aí que passa a ser o cronograma financeiro, o físico financeiro. Você tem o físico, que é o planejamento executivo, que acompanha o financeiro, que é o planejamento de desembolso para as diversas etapas da obra que vão acontecer. Então, o seu cliente, você cliente, você arquiteto, você engenheiro, passa a ter na mão uma ferramenta para trabalhar com o cliente de uma maneira mais correta e controlada. E o cliente passa a ter na mão uma informação detalhada, onde ele tem minimizado ao máximo as surpresas, né? Nesse ponto, se o dever de casa for bem feito, as surpresas elas são mínimas e elas acabam acontecendo não como surpresas, e sim como uma maturação de projeto. Durante o desenvolvimento do projeto e a execução da obra, vocês podem ter certeza de uma coisa que lá no planejamento a gente considera, que são as mudanças. Toda obra pede mudanças. Ela pede, dificilmente uma obra não passa por mudanças. O cliente nota que ele quer mais 2, 3, 10, 20 pontos de tomadas que não tinham no projeto. Porque ele olhando ali, ele observou, e lá atrás foi apontado para ele, mas lá na frente ele olha e fala, poxa, eu notei que talvez eu precise desse ponto aqui, vamos fazer? Isso acontece. Numa obra residencial, principalmente, isso é muito comum. Até com ar-condicionado, que a gente já teve experiência, né? Da obra Sim. praticamente pronta, e o Sim. cliente entra, já estava com toda a infra do ar-condicionado, mas ele não ia colocar o ar naquela hora, né? Sim. Essa experiência é bem interessante, né? Uma história bem interessante. Há alguns anos atrás, a gente desenvolvendo um projeto que depois, junto a esse projeto, nós executamos a obra também. Durante o desenvolvimento do projeto, uma das premissas do cliente foi colocar que ele não queria ar-condicionado. E nós insistimos um pouco sobre aquela ideia de deixar pelo menos a infraestrutura do ar-condicionado previamente estabelecida. E ele colocou que não, eu não quero ar-condicionado, eu não vou ter ar-condicionado. Ok, nós registramos, deixamos isso bem classificado, ele ficou entendido, e quando a obra estava muito lá na frente, na etapa final, já com armários, tudo pronto, ele entrou e pediu para conversar com a gente. E naquele momento foi bem estranho, porque eu fiquei olhando e pensei comigo, poxa, será que a gente falhou em alguma coisa? A gente esqueceu alguma coisa? Somos humanos, né? Todos nós somos humanos, podemos deixar passar alguma coisa, sim, mesmo que a gente siga processos e siga então aí um caminho como um checklist para que a gente minimize essas possíveis falhas. E isso ficou remoendo e ele, não é nada com a obra. Você lembra daquela nossa conversa do ar-condicionado? E eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus... Não. Eu falei, não fala isso. Ele falou, falo. O que eu preciso para colocar o ar-condicionado agora? Eu, nossa. A gente estava em fase final de obra, literalmente detalhes, arremates de pintura, pequenas coisas, armários no lugar, tudo já embalado, porque os armários, depois de instalados, eles são verificados, averiguados, limpos e embalados. E quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa. E nós tivemos que passar por replanejar o processo, entender quais eram as interferências. A obra estendeu por mais 4 meses, porque o ar-condicionado dele, na época, a gente não tinha tanto do ar-condicionado dele aqui. Era um ar-condicionado que vinha de fora, um sistema central, que já existia, mas o que foi escolhido para a obra dele demorava um tempo para chegar. 90 dias ou 120 dias, se eu não estiver enganado, mas toda. Então a gente, entre esperar a compra do ar-condicionado e ele chegar, a gente deixou tudo pronto de novo para receber a máquina, poder ser instalado, dar de novo os acabamentos, teve que quebrar forro, abrir instalação, desmontar armário. Foi assim,
Foi um retrabalho considerável, foram mais 4 meses de obra. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, o cliente concordou, mas foi um sobrecusto que, olhando do ponto de vista orçamento, planejamento, foi todo funcional. Sim. Se ele tivesse aceitado lá, já estava com toda a infra passada, tudo bonitinho, não teria talvez que quebrar tantas coisas, né? Exatamente. E aí acabou acontecendo o que nesse meio de caminho? A maturação de obra. Ele enxergou que ele não ia conseguir conviver daquela maneira sem os equipamentos. E como eram equipamentos de ar-condicionado central, então foi necessário quebrar por esse detalhe, porque as máquinas eram embutidas e precisou ser feito aí um manejo de instalação. E aí eu tiro dessa um outro detalhe que a gente já usava, mas a partir desse momento virou um aprendizado e uma melhoria no escritório, né? A gente hoje, mesmo que o cliente diga para a gente que ele não quer o ar-condicionado, nós balizamos toda a prévia de ar-condicionado e a infraestrutura do ar-condicionado fica pronta, porque quebrar de novo todo um apartamento pronto ou toda uma casa pronta para colocar ar-condicionado fica sem sentido. Uhum. Então, no mínimo, uma infraestrutura para uma instalação de ar-condicionado mais simples, né? Às vezes, se o cliente notar que ele entende aquilo, a gente consegue antecipar algumas coisas, mas no mínimo uma instalação base para atender a máquinas mais tradicionais, que são máquinas que a gente pode comprar com mais facilidade, mas antecipar alguns detalhes primordiais que nós sabemos que amanhã ele pode querer. Ele pode querer. E aí quebrar e ter um retrabalho monstruoso, para que se a gente pode evitar? Então, finalmente, orçamento na mão, cronograma na mão e aproveitando essa conversa a respeito de lições aprendidas, que é o que a gente utiliza como referência, porque toda obra traz para a gente lições novas, que apesar de 25 anos de estrada, aliás, 29 anos de estrada em obras 20 juntos, 20 né? anos juntos de escritório, a gente até hoje encontra coisas novas e vive coisas novas, né? O ser humano, ele está sempre aprendendo e sempre ensinando. Então, nós temos um critério que é tomar como lições aprendidas pontos que a gente nota e que a gente vivencia no dia a dia de obra, né? Toda obra ensina de alguma maneira. Não só a obra propriamente dita, mas os clientes nos ensinam muito e as equipes nos ensinam muito. Então, a gente está sempre aprendendo e sempre ajudando também a ensinar alguma coisa, né? Mas de tudo isso vem o que eu chamaria de quinta etapa, primordial, e porém sem nenhuma dessas 4 lições anteriores ela aconteceria, que é o gerenciamento, né? No contexto geral, o gerenciamento ele está junto com o todo. Eu chamo ele de quinta etapa, mas ele acontece quando ele, junto conosco, por exemplo, dentro do escritório, no nosso dia a dia, nós trabalhamos com projetos e obras integrado. Então, o gerenciamento, no nosso caso, ele entra desde o princípio, né? Tudo isso que nós falamos é gerenciado desde o princípio, é uma gestão integrada. Mas, no caso aqui, no contexto da conversa, o gerenciamento, ele é um contexto base que acaba acontecendo muitas vezes só durante a obra, né? Ele entra durante a obra, em alguns casos um pouco antes, e eu entendo que quanto antes, melhor, na verdade, porque o gerenciamento vai criar um processo de gestão de toda a operação, desde acompanhar os projetos, ajudar a compatibilizar as engenharias, né? Participar das interferências de planejamento,
porque ele também pode agregar informações e conhecimento que muitas vezes aquela obra não entrega, por questão de localização, logística, e participar também de atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto, da parte do orçamento. O gerenciamento, ele é o controlador dessa história. O controlador que eu digo, um controlador parceiro. Ele é o acompanhamento, ele é o dia a dia, né? A gestão de obra, ela tem funcionalidade e funciona desde que ela seja dia a dia, ou seja, ela tem que estar no contexto durante o processo, né? E ela tem que ser contínua. Ela vai estar com todas as informações na mão, ela vai analisar e ajudar a criar os caminhos e fazer com que os caminhos sejam mantidos em operação, passo a passo, etapa a etapa, etapas que são antecipadas, etapas que andam junto em lugares diferentes. Muitas vezes você tem uma parte da obra acontecendo na obra e uma parte da obra que vai vir para a obra acontecendo fora da obra, né? Partes que estão sendo construídas fora da obra, por exemplo, caixilhos, né, que são portas e janelas, infraestrutura de montagem de alguns equipamentos que são feitos externamente, e eles vão ser alocados na obra depois e instalados. Em algumas questões nós temos obras que nós chamamos de obras híbridas, né, que nós executamos aí, e é uma satisfação poder fazer isso, porque elas minimizam o contexto de tempo da obra, né? Que são tecnologias que permitem que você acelere o processo da obra. O steel frame. Como o steel framing, como o uso do CLT e MLC, o wood frame, são tecnologias que permitem que você em tempos tenha uma parte da obra acontecendo na obra e a outra parte acontecendo num paralelo, mas esses dois precisam se encontrar de alguma maneira. E na hora que eles se encontram, aí vem os detalhes que têm que estar associados desde o princípio e muito bem planejados. Mas isso é assunto para uma próxima prosa de obra, ou algumas próximas, porque cada tecnologia dessa exige aí um tempo bom de conversa. Mas o gerenciamento em si, ele é a parte que abraça todo esse contexto, né? Todo ele. Sem o gerenciamento, o planejamento não vale de nada. Não adianta você ter um bom planejamento e um bom projeto e tudo isso está na gaveta, né? Eu acho que por isso há muita dor de cabeça da obra, porque as pessoas não sabem de todos esses processos. Acham que fazer uma obra é simples, né? É só chegar lá, colocar o pedreiro, o pintor e tocar a obra, né? Tem todo um processo a seguir que elas nem imaginam que tem tudo isso, né? Sim, a grande maioria não acha tem... que é simples, que é fácil. Não tem ideia. Essa é uma realidade, a grande maioria não tem ideia. E por isso nós estamos aqui conversando e trocando essa figurinha, porque a gente vive isso todo dia. Todo dia e durante bastante tempo em diversos tamanhos de obras diferentes. E é interessante porque o mesmo contexto em diversos tamanhos de obras diferentes, sejam em obras industriais, em obras comerciais, em obras de lojas, né? Aras, fazendas, parte e obras residenciais e de construção e de reformas. Em todos esses contextos, o que nós notamos, e é isso que trouxe a gente também a essa ideia de formatar essa conversa não só diretamente na obra, que nós temos algumas conversas que nós temos na obra com o pessoal, que é por isso o nome do canal Quadricast, conversando em prosa de obra. Todo esse contexto ele é pouco colocado, né? Eu acredito que pouco colocado para o cliente final, que precisa entender esse lado, e que ele poderia,
com toda certeza, minimizar a dor de cabeça que existe, que é chamada de dor de cabeça, porque de verdade é, né? Sim. Como a gente conversou outro dia, a obra acaba com casamento, às vezes. A obra acaba com sociedade, né? Porque ela traz um estresse que é desnecessário, porque ele poderia ser previsto antes. Antes de mais nada, você poderia ver e poderia ajustar alguns detalhes e falar, poxa, aqui eu posso, ali eu não posso, aqui eu vou fazer dessa maneira. E tudo isso bem acompanhado, claro, orientado e conversado, porque é para isso que a gente existe de uma maneira geral. Os arquitetos, os engenheiros estão aí para trabalhar em conjunto em prol de uma melhoria contínua desse processo. Ou seja, cuidar melhor das obras e evitar que aconteça tudo que a gente vê acontecer. A economia para o cliente, né? Porque o cliente acha que o arquiteto, o engenheiro, eles são um custo para a obra, que vai elevar o valor da obra. Pelo contrário, né? Diminui o valor da obra, às vezes, por ter todo esse processo que o cliente não sabe. Então, às vezes, ele deixa de contratar um arquiteto, um engenheiro, quer tocar a obra sozinho porque acha que vai ter menos custo. E, no final, acaba tendo muito mais custo e a obra não acaba, o orçamento estoura, né? Porque não sabe de todos esses processos que a gente estava conversando aqui. Exatamente. Você acabou de colocar uma palavra interessante, né? O famoso tocar obra, né? Obra não se toca, né? Obra se coordena, obra se gerencia, obra se acompanha. Sim. E o tocar obra é assim, é o que a gente vê mais, porque eu vou empurrando. Vai dar erro. Eu vou empurrando. Não, fulano, mas fulano não veio. E aí as coisas... o tocar obra é extremamente complicado e ele pode ser evitado, né? O acompanhar e o gerenciar é diferente, né? Tocar a obra é aquela coisa de comprar a porta antes do ambiente estar pronto. E aí a porta chega antes, aí a porta vem para a obra e a porta não é na obra ela não é bem tratada e ela acaba muitas vezes acontecendo de você chegar naquela obra e o cliente comenta alguns casos como nós temos, né? Alguns clientes que nos contratam com a obra andando. A gente tem algumas situações como essa. E quando você pega o barco andando é bem mais complicado de resolver. É possível resolver, sim. Você vai minimizar em muito, mas ele já viveu aquela dor, né? Ele já está vivendo aquela perda. Então você entra para minimizar aquela perda. Mas se tivesse entrado antes, aquela perda não aconteceria. Não teria dor de cabeça. Né? Aquele contexto principal não estaria classificando mais uma obra como uma obra de dor de cabeça. Porque você teria a previsibilidade de toda aquela visão de uma maneira mais abrangente, né? Sim. Então, passado pelo gerenciamento, você tem essa questão principal, né? É isso, eu acho que essa conversa é bem interessante. Ela tem muito pano para manga. Tem. Não são só 5 itens, mas são 5 itens principais. Fundamentais, né? Fundamentais e que precisam ser geridos, né? A gestão é organização e processo. E uma obra é feita de organização e processo. Organização com os projetos, né? Processos com a análise dos projetos e levantamento de todas as interferências para trazer para a gente, para você, a realidade da sua obra em prazo, em custo, em interferências, em escolhas, e gestão para permitir que todo esse contexto possa acontecer de maneira correta, ou seja, a equipe dimensionada de forma correta, os materiais dimensionados para serem entregues em tempo certo, com quantidade certa, os equipamentos dimensionados e utilizados em tempo, segurança de obra, logística de obra, muita interferência do início ao fim e permitir que desde a concepção até a entrega da sua obra, esse contexto possa estar abraçado e você tenha, na verdade, satisfação em viver a sua obra. E não
o sofrimento de ter que sair correndo atrás de materiais que você não sabia nem que precisava e te pediram de última hora, ou então aquela visita surpresa que a gente vê acontecer e de repente o empreiteiro vira, ou então o pedreiro, quando a obra não tem empreiteiro, a obra muitas vezes é contratada pelo cliente para ser coordenada pelo pedreiro sozinho. E por mais experiência que ele tenha, é muita informação junta e aquilo embola de alguma maneira. E ele não vai dar conta, né? Ele não dá conta de fazer, depende do tamanho, né? Esse contexto todo é o mais complicado, né? É o mais complicado, é o que a gente vê acontecer e é o que a gente veio aqui contar para vocês, né? O famoso imprevisto, como eu coloquei lá atrás, ele acontece por aquilo que a gente não viu. Sim. Então, lembre-se que e não esqueça de, né? Sua obra não pode ser executada e não deve ser executada sem projeto, sem a questão da compatibilização, sem um planejamento prévio. Ele não precisa ser perfeito no início, mas um mínimo de planejamento, sem um orçamento, preferencialmente o mais executivo possível. Sim. E tudo isso precisa ser gerido, tudo isso precisa ser acompanhado para ajustar o rumo do barco. Porque a gestão é como um capitão. A gestão é como o capitão do barco, né? Ela ajuda a coordenar todos os envolvidos, ela participa do processo do início ao fim, ajudando aquele barco a sair do ponto A para o ponto B, mesmo que no meio do caminho você tenha que desviar, saindo de uma tempestade ou de um mar mais tempestuoso, ou de uma área onde você tem algum tipo de risco maior, mas o rumo e o objetivo são os mesmos, e ela ajuda a coordenar o que você pode antecipar, o que você pode acelerar, então em que momento você diminui a velocidade do barco, em que momento você aumenta a velocidade do barco, como é que está o combustível do barco, que é o budget do cliente. É isso. Eu acho que gerenciamento é como um capitão. Ó, nem eu tinha atentado para esse detalhe, porque eu gosto de falar do barco, mas é verdade. Gerenciamento é como um capitão. Está lá para ajudar a coordenar e com essa visão global, ele consegue enxergar como chegar no porto, mesmo que tenha que desacelerar em algum momento ou acelerar em outro, mantendo o rumo do barco dentro do planejado. Sim. E dentro do esperado. E o cliente vai curtir a obra e não ter dor de barriga com a obra, né? Ou ter dor de cabeça com a obra. Ou se preocupar com a obra. Hoje eu acho que é um pouco de tudo, dor de cabeça com dor de barriga, né? Aquela coisa... mas ter a satisfação, poder ver pronto e falar, nossa, era isso. Sim. Era isso que eu queria, era isso que eu esperava e isso é possível. Acreditem, isso é possível. Mas a gente não pode deixar de considerar o pré-obra. Uhum. E se você tem alguma dúvida, algum comentário para fazer, quer tirar dúvidas de obra, de projeto, de gestão, deixa nos comentários que a gente vai estar conversando com você num próximo podcast, tirando suas dúvidas, respondendo tudo que vocês precisam saber. Maravilha, maravilha. E você aí que não nos conhece ou que já nos acompanha, compartilha. E para os que não nos conhecem e gostaram aí do assunto e querem mais informações e mais conteúdo, conta pra gente, compartilha com a gente. Deixe nos comentários. Deixe nos comentários. Clica no sininho, não posso esquecer, porque pra gente é novo, esse novo formato YouTube. Mas clica no sininho para as novas notificações e se inscreve. Se inscreve aí no canal e vamos conosco. Prosa de obra de hoje. Muito bom. Orçamento e prazo de obra.